Olá, bom dia, seja super bem-vindo aqui ao Mais com Rádio nesse sábado, 11 de julho de 2020, e nós estamos chegando para levar mais um super programa para você. A partir de agora a gente vai falar sobre o futuro do esporte, o novo normal no futebol. E aí, você vai acompanhar com a gente esse programa? Espero que sim, porque eu tenho dois convidados muito especiais hoje para estar debatendo um pouquinho sobre o futebol no novo normal. Então já vai mandando a sua mensagem, deixando o seu link, curtindo aqui a nossa programação. Nesses próximos 30 minutos, muita informação sobre o futebol no novo normal. Eu já apresento os nossos convidados de hoje. Eu tenho a alegria, a honra de receber aqui no Mais com Rádio para falar sobre esse tema. Ele que é radialista, narrador esportivo. Chico Costa, bom dia, bem-vindo. Bom dia, um abraço, né? Um prazer estar participando com você, né? Vamos falar desse momento realmente turbulento que vive o mundo, né? A perspectiva para o retorno, né, do nosso futebol. É um momento complicado, e para completar esse time aqui para falar sobre o futebol no novo normal, a gente tem a alegria e o prazer de receber o presidente da Associação Atlética de Altos, presidente Varton Lacerda. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer participar do programa. Espero que a gente faça um debate que venha engrandecer e esclarecer as pessoas para esse novo momento do futebol. Bom, a alegria é nossa, o prazer é todo nosso de receber dois grandes nomes aqui do esporte piauiense. E eu já começo falando, porque desde que surgiu a pandemia aqui no planeta, muito se tem se falado na questão do novo normal, seja o novo normal na vida, o novo normal para a sociedade, o novo normal no esporte, o novo normal no futebol. Presidente Varto, há realmente esse novo normal? O futebol está preparado para ele? Olha, assim, na verdade é um novo, e de normal não tem nada, né? E assim, eu acredito que nós ainda não estejamos preparados para isso. Eu estou sendo bem realista, né? A minha opinião como desportista e como presidente de um time do estado do Piauí é que eu não vejo momento ainda para participar, para a volta de um futebol seguro. Eu não vejo momento, eu não vejo condições, né? Eu não estou falando só do Piauí, não. Eu falo isso a nível de Brasil. Vocês estão acompanhando a volta do Campeonato Carioca aí, da forma que está, com muitas dúvidas, muito estranho, né? E assim, se você for trazer essa realidade e colocar no Piauí, aí tem uma série de agravantes. Porque nós ainda estamos em um rígido controle sobre os órgãos de fiscalização, quer ser governo do Estado ou prefeituras, e Ministério Público e órgãos de saúde. E sem falar que nós temos um problema seríssimo aqui, que nós não temos uma estrutura que dê condições de atender aquele protocolo que a CBF quer implantar na forma como deve ser, né? Então, eu vejo com muita preocupação, porque a responsabilidade está ficando totalmente em cima dos clubes. E clubes esses que não têm uma grande condição financeira e nem de estrutura, né? Para cuidar de pessoas, já falando de vidas, né? Porque essa doença que está aí, eu não vejo ela sair do nosso meio num curto espaço de tempo. Até porque não existe vacina ainda, né? Então, assim, é um momento que a gente reflete muito e, sinceramente, eu não sei como é que vai acontecer na prática uma provável volta do futebol no estado do Piauí. Bom, o Chico Costa, que está aqui com a gente também, ele é presidente licenciado da Associação Profissional dos Cronistas Desportistas do Piauí. Chico, sobre esse novo normal, esse retorno do futebol, nós estamos preparados realmente para esse momento? Chico, você nos ouve?
Tudo bem, né? Atentamente ouvindo o presidente Varto, e quando ele colocou que nada está normal, né? A gente concorda. Uma doença, né? Uma pandemia que realmente mudou a vida de todo mundo, né? Faz com que a gente tenha, nesse momento, muita cautela, muito cuidado com essa situação. E não poderia ser diferente. O futebol ele foi afetado em cheio, né? Você vê que alguns estados, por exemplo, o caso do Brasil, já retornaram. Rio de Janeiro, nós estamos aí na fase decisiva, e quando o presidente Wharton disse que nós não temos estrutura, nós não temos, no momento, uma condição para estar retornando o futebol do estado do Piauí, porque nós estamos em meio a uma vigilância. As autoridades, os órgãos de saúde, olhando de forma muito atenta, né, para que nós possamos ter esse controle. Mas é uma doença que ela avança ainda, né? E para que possa o futebol no Piauí retornar, dentro dos padrões que foram estabelecidos pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e aí vem para aquele ponto que o presidente Wharton disse, nós não temos a estrutura financeira, né, para estar atendendo cada item daquele que foi estabelecido pela CBF, padronizando como é que o atleta ele vai estar sendo fiscalizado, enfim. Eu acho que para retomar o futebol, na estrutura que tem hoje o Piauí, quando eu falo Piauí, eu falo futebol piauiense, nós precisamos discutir muito, viu? Para que a gente, assim, fazer com que, dentro daquilo que é permitido para o futebol do estado do Piauí, na condição de cada clube, porque você não pode jogar a responsabilidade para a Federação de Futebol, responsabilidade para o clube, né, em cima das normas que foram estabelecidas pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, eu acho que esse é um momento ainda de se repensar, embora a federação tenha no seu cronograma, nessas reuniões que tem feito com os clubes, programado para novembro, o retorno do futebol na primeira divisão, o complemento do campeonato estadual, embora ela tenha colocado para setembro uma segunda divisão, mas eu acho que neste momento nós precisamos tomar todas as medidas possíveis para que quando retornar, e se nós retornemos, aí sim a gente ter realmente essa garantia de que nós vamos poder de novo voltar a fazer futebol. E fazer futebol, porque futebol, o interessante é a presença do torcedor no estádio, né? Nós não estamos liberados para isso. Nós não podemos ter torcedor no estádio. Nós vamos ter apenas os atletas dentro de campo, né? Aquela questão de comissão técnica, enfim, imprensa. Veja, vista que lá em São Paulo a Federação Paulista vai retomar o campeonato, mas está uma discussão se vai ter participação de imprensa. Tudo isso é preciso ser debatido, discutido, para que a gente encontre uma menor maneira, porque o momento é para você ter cautela, para que você não possa ser afetado por esse vírus que realmente devastou, né? Tirou todo mundo do seu sossego, viu, Gilder? É verdade. Bom, a pandemia trouxe graves problemas, né, problemas econômicos. O esporte, o futebol, de uma forma geral, tem sofrido sobre isso. Presidente Wharton, eu queria tocar com o senhor nesse ponto. O repasse que foi feito pela CBF, o primeiro repasse, né? A gente viu informações que o Altos recebeu aí em torno de 120 mil. Esse repasse, ele foi suficiente para manter aí os compromissos do clube, pagar jogadores, comissão técnica? Tem sido suficiente? Olha, toda ajuda, quando você não tem, ele é bem-vindo, né? E veio, sim, num momento importante. Só que, como estava se trabalhando como desconhecido, no caso a doença, né? A CBF disponibilizou para os clubes que irão participar da Série D R$120 mil para pagar 2 folhas, né? E as 2 folhas foram pagas. Sim, mas só que você tem um mundo de despesas aí, né? Um mundo de despesas que ficaram sendo questionadas, já vindo do Campeonato Piauiense, porque nós perdemos
os patrocinadores todos, nós deixamos de ter vendas de camisas, deixamos de ter torcedores, público, e esse recurso só deu para pagar 2 meses de carteira dos atletas que já foram pagos, já acabou faz 60 dias. E há 60 dias nada, e estão sinalizando uma volta aí para setembro. E eu tenho acompanhado isso de perto. Eu participo de um grupo do WhatsApp onde está todos os presidentes de clubes do Brasil da Série B, e a chiadeira é geral. E existe uma possibilidade de muitos clubes desistirem de disputar a Série B. Muitos mesmo. Não estou falando de 1, 2, 3, 4, não. Muitos mesmo. Por falta de condições financeiras, se não houver um outro aporte da CBF. Porque assim, olha, se você a despesa ela é fixa, a receita vai ser 0, né? Como é que você vai pagar a folha? Como é que você vai pagar os encargos? Como é que você vai pagar medicamentos, gelo, alimentação? Enfim, não tem como. Como é que vai ser? Ninguém diz isso, né? Eu tô falando um momento delicado, né? Eu estou falando de clube de Série B e, consequentemente, clube de Série C. Clube de Série A e de Série B, eles têm cotas milionárias que já receberam, né? Como também tem clube de Série D que tem cotas milionárias. Clube de Série D que disputa o Campeonato Paulista e Campeonato Carioca, eles recebem uma cifra relativamente boa para participar desses campeonatos estaduais e, consequentemente, aproveitam para o nacional. Que não é o caso aqui do Piauí, do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do Sul. Enfim. Então, assim, eu tenho muitas preocupações sobre vários aspectos. O lado financeiro e o lado da saúde em si. Sim, presidente, a CBF lançou agora, nessa semana, um calendário aí para o retorno do futebol do Campeonato Brasileiro. O Alto está vai disputar a Série D do Brasileirão 2020, com previsão de início para 6 de setembro, como o senhor acabou de citar. O Piauí, pelo decreto estadual, só pode retomar suas atividades esportivas a partir do dia 8 de setembro, ou seja, 2 dias após esse início do Brasileiro da Série D. Até que ponto o calendário, aí, essa preparação, esse cronograma, o planejamento do Altos vai ser prejudicado para essa disputa? Olha, vai ser prejudicado, não deixa de ser. Não só o do Altos, como o do River também, né? Que são 2 participantes da Série D. Como é que eu vou jogar uma partida de futebol sem treinar o time? Não tem como. Isso não é futebol amador, não. É futebol profissional. Eu preciso de, no mínimo 20 dias para poder tentar fazer alguma coisa para colocar um time em campo, né? E se eu não vou ter esses 20 dias, aí, eu vou perder o primeiro jogo pro WO. Eu não vou poder jogar, não vou poder treinar, né? Então, como é que nós vamos fazer? Eu conversei com o presidente da federação hoje, o Robert Brau, ontem, na verdade. Nós alinhamos uma conversa para terça-feira. Eu acho que ele vai conversar com Altos e River sobre a Série D. E assim, o decreto é do governo do estado, que é o órgão maior, a nível de executivo. A gente não pode ir contra isso, até porque existem os órgãos de controle. Tem muitas cidades aí que tentou abrir na marra aí, e o Ministério Público denunciou. E eu vou falar aqui por mim, por Altos, né? Nem se existisse liberação, eu tinha coragem de retornar. Como é que eu vou reunir 30, 40 pessoas, né? Para ficar falando de futebol, treinando do futebol, por mais que eu goste? E as pessoas que estão contaminadas, onde é que vai ficar isso? Então, corre o risco do Altos não participar da Série D e continuar o estadual? Não está descartado isso. Não está descartado isso, a não ser que eu tenha segurança financeira e que eu tenha segurança de saúde das pessoas envolvidas, né? Isso, o nome disso chama-se responsabilidade. Certo. Chico, você, pelo o que foi divulgado pela CBF, né, o Brasileiro Série A retornando provavelmente em agosto, no início de agosto, lá para o dia 9, Série B dia 8, Série C seguindo o mesmo caminho, Série D setembro. Falta um pouquinho de responsabilidade no tocante à saúde dos atletas que precisam
se locomover de uma cidade para outra, de um estado para outro. A gente vê a Copa do Nordeste vai começar agora com disputas todas na Bahia, essa fase final, e tem essa preocupação, faltou, na verdade, essa preocupação por parte da CBF com a saúde dos atletas? Sim, né? Uma atenção maior. Ela precisava ver a questão de cada estado, né? Como o presidente Wharton disse, tem estado que liberou, flexibilizou de uma forma mais acelerada. Nós aqui temos um decreto que lá em setembro é que vai permitir, né, depois de 8 de setembro, é que vai permitir essas atividades na área do esporte. Como o presidente Wharton disse, como é que eu vou colocar um time para jogar uma partida de futebol se eu não treinei? Né? O futebol é um coletivo, você precisa de entrosamento. E você vai para uma competição que ela é importante, uma competição nacional. Há muito tempo, os clubes do futebol do Piauí almejam esse acesso. Nós tivemos uma vez com o River, não foi bem sucedido quando teve numa série mais lá em cima, que foi a Série C. Então, a gente precisa ter essa situação controlada. Né? Você tem que ter responsabilidade, cuidado com a saúde do próximo. Né? Você vai estar liderando um grupo de trabalho. Então, eu acho que a CBF ela autorizou o retorno do futebol no país, mas quando a gente se olha para a Série D, e aí os nossos dois clubes estão inseridos, o River e a equipe do Altos, mas nós temos aqui um controle, a vigilância sanitária, né? Ainda cuidando da saúde do povo do seu estado. Então a gente precisa realmente, com calma, com muita prudência, né, para que nós possamos ter o retorno das atividades. Por exemplo, o River joga dia 22 lá em Salvador, na Copa do Nordeste. O River saiu na madrugada de ontem, de ônibus para Salvador, para jogar contra o Santa Cruz. Né? Aí o River tem um time montado, o River não tem, o River tem, me parece, 8 jogadores e anunciou algumas contratações. Como é que o River vai jogar? Né? Não treinou, vai fazer, hoje são 10, 12 dias, deve estar chegando hoje na madrugada, amanhã cedinho, lá em Salvador. Esse grupo vai se juntar sem ter um cuidado, como é que vai fazer, assim, saber como é que está a situação de cada atleta? Embora o River tenha anunciado que vai fazer um controle e tudo, mas vai ter antes essa questão da Copa do Nordeste, vai ter que fazer uma partida única. Então, eu acho que a gente tem que ter toda a prudência para retornar às atividades, né, para ter a segurança da saúde do atleta, a saúde de quem vai estar naquele elenco, naquele grupo, né, seja o presidente Wharton no Altos, seja o presidente do River, né, em exercício que está lá, o Júlio Arcoverde. Eu acho que, como disse o presidente, nós temos que ter responsabilidade, né? Responsabilidade. Então, a gente precisa, neste momento, estar pisando firme para que lá na frente a gente não possa ter um problema maior, porque a pandemia, ela deu uma queda, né? As autoridades estão dizendo aí que houve uma queda nessa questão de contágio, mas o número no estado está aumentando, o vírus está, né? Solto, né? O vírus está solto. Então, eu acho que a gente tem que ter muita prudência para a retomada, porque você não pode colocar uma equipe de futebol numa partida se ela não teve um treinamento. Se o colega ali do lado não jogou com o outro, não treinou, não sabe o treinador, a característica do atleta. Enfim, eu acho que tem que se repensar bem essa situação, né, de como os nossos clubes vão retornar. Principalmente River e Altos, que vão jogar primeiro, né, porque tem a competição nacional, que é a Série B. Precisa de toda a atenção realmente da federação, de todos os envolvidos nessa situação. Bom, quero trazer para a pauta agora, esse novo anormal aqui do futebol, como tudo novo, mas nada de normal, não é, presidente? É o senhor que comanda aí o Altos. Agora tem muito essa discussão, recentemente, depois do Carioca, sobre, lá do dia 18 de junho para cá, a partir
que foi sancionada a MP, a medida provisória 984, que dá direito aí de transmissão aos clubes de futebol. Eu queria começar pelo senhor. O senhor é favorável a essa MP? Acredita que os times que têm menos torcida, menos recursos, eles serão beneficiados? Olha, assim, eu vou falar pelo Altos. Eu acredito que é benéfico pelo Altos. Por quê? O Altos não recebe cota para participar de Série D, né? E, assim, as cotas que se recebe para participar de uma Copa do Nordeste ou de uma Copa do Brasil, comparado com os times de Série A e de Série B, são infinitamente inferiores, né? Então, assim, eu vou falar que caso uma Série D dessa voltando, quando voltar, eu vou ter uma estrutura mínima aqui e os jogos locais, os jogos que serão em alto, como mandante, eu vou transmitir. Né? Se tiver alguém que o Altos queira, hoje né? tem essa estrutura para garantir essa transmissão para a sua torcida, para o torcedor piauiense? Ora, se for uma estrutura igual àquela do Maicu, já é melhor, né? Então, você pode ter certeza que tem como transmitir, sim. Chico, você é favorável? Você acredita que essa MP ela vem para ajudar os times pequenos ou vai dificultar um pouquinho a vida dos clubes que às vezes não tem esse recurso, que muito já está se brigando, né, lutando por recursos nesse momento e que às vezes não vai conseguir essa transmissão? Essa questão de transmissão de futebol, ela precisa ser bem pensada, né? Porque o futebol ele é caro, né? Os clubes de Série A, eles têm lá aquela cota definida, como colocou o presidente Varton, que favorece muito, ajuda muito. Você vê o exemplo agora do Flamengo, que está com essa TV, Flá TV, faturando um bom dinheiro nas transmissões. Então, para nós aqui, futebol do estado do Piauí, a coisa sendo feita de uma forma muito profissional, não é você chegar e colocar qualquer um para fazer uma transmissão de futebol. E quando você perguntou para o presidente Varton, o Altos vai ter a estrutura para fazer essa transmissão, né? É isso que tem que ser feito, né? A coisa com qualidade. Se vai ter o suporte para fazer, vai ser benéfico, porque você vai estar colocando ali, né, investidores para o clube. Você está fortalecendo uma agenda financeira. Então, eu acho que é benéfico, sim, né, se permanecer, se prevalecer mesmo essa questão, para acabar aquele monopólio de só um transmite, né? Então, eu acho que cada um, dentro da sua estrutura, mesmo que ela seja mínima, mas que seja feita com qualidade, né? Eu acho que vai ajudar. Então, vocês acham que esse mercado que se apresenta a partir da MP 984, esse novo formato, né, com os clubes tendo o direito aí de ter que quiser, vai exigir do clube e das federações mais profissionalismo, mais preocupação com essa qualidade de estar levando esse produto para o torcedor? Chico e Varton, quero a opinião de vocês. Olha, presidente Varton, à vontade. Abraço. Olha, deixa eu dizer, como eu falei, falando de time de Série D, de regional aqui, eu entendo como uma maneira positiva. É uma forma da gente ter a possibilidade, no meu caso, vamos ter que lançar o Altos TV. Nem que seja de uma maneira tímida, mas organizada, e com isso buscar patrocinadores locais e regionais, né? Que hoje nós vivemos um mundo de internet, né? Tem gente que assiste mais internet do que a própria televisão. A prova do Flá TV é essa, né? Então é o seguinte, fazer uma campanha de marketing, buscar patrocinadores, né, para viabilizar a Altos TV e, a partir de hoje, abraçar a transmissão dos nossos jogos quando for dentro do nosso mando de campo. E eu acho que isso vai acontecer, falando de forma segura. O Altos vai transmitir seus jogos. Então, é mais uma questão aí para os clubes estarem alinhando, não é? Nesse momento difícil, onde que os patrocinadores, muitos deles, estão deixando, né, um pouquinho de apoiar os clubes nesse momento, mas é uma busca que precisa ser feita, né? E eu queria saber de vocês, ainda sobre essa MP, qual o futuro dessa indústria, né,
esporte que é o futebol nesse novo anormal, já com a inserção da 984? Olha, Jordane, eu penso assim, se ela permanecer, né, se fortalecer, ela vai dar aos clubes uma condição de buscar um financeiro, né, de ajudarem muito, principalmente os clubes de Série D a nível nacional, esses clubes que participam apenas dos campeonatos estaduais. Nós temos muitos aqui no nosso feijão com arroz aqui. Se a gente for olhar uma situação hoje de Parnaíba, que tem uma torcida lá apaixonada, do time do Picos, que são clubes que eu estou citando que não estão numa Série D de campeonato brasileiro, né? Mas que jogando o campeonato piauiense, eu acredito que eles vão ter sim um futuro bacana, bom, né, no lado financeiro, fortalecer. Porque, veja bem, como disse o presidente VAR, está todo mundo hoje de olho no celular, na internet. É o futuro, já acontece de forma muito forte. E aí essas transmissões, é claro que elas precisam, eu volto a repetir, serem feitas com qualidade. Não é você pegar uma câmera e botar ali o profissional e único, não. Você precisa estruturar dentro daquilo que lhe permite, para quando você botar aquilo no ar, botar em prática a coisa, botar para funcionar, quem está lá do outro lado assistindo, ele vai querer ter uma imagem com qualidade, não é? E aí sim, dentro da sua cidade você vai ter a condição, porque você não vai estar mais só com o nome daquela empresa estampada na camisa, uma placa em torno do campo de futebol, você vai estar mostrando o patrocinador lá de Altos, patrocinador do Altos, para o mundo. É diferente. Então, eu acho que é uma ferramenta que vai ajudar muito esses clubes pequenos, desde que eles trabalhem de forma organizada. Bom, eu queria saber de vocês aí também sobre essa questão. O Altos é líder do campeonato piauiense, não é? A última partida aconteceu em março, 21 pontos liderando o campeonato. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Presidente, o retorno das atividades esportivas em setembro, provavelmente jogos, retorno do campeonato, possível retorno em novembro. Vocês têm a ideia de que seria interessante terminar o campeonato como ele está, com o Alto campeão? É possível? É interessante essa ideia, finalizar o campeonato pensando na saúde dos atletas? Olha, eu já tenho uma opinião formada sobre isso, né? Inclusive, eu fui voto vencido. Nós estamos falamos da Série D, vamos falar do Campeonato Piauiense. Como nós falamos, a gente não vê a possibilidade dessa doença sair do nosso meio, num curto espaço de tempo. Então, se acontecer o retorno do Piauiense, vai ser com essa doença, né? Cheia de protocolos e cheia de riscos. Sem falar, eu vou lhe dizer, o Parnaíba não tem mais time, o Pix não tem mais time, o Timon não tem mais time, o Piauí não tem mais time, o Flamengo não tem mais time, o Parnaíba não tem mais time, o 4 de Julho não tem mais time. Quem ainda tem time é Rive e Altos. E Altos. É Rive e Altos. Então, assim, eu propus que encerrasse e fizesse um acordo com os times, dividindo receitas a nível nacional e sem rebaixamento, né? Eu propus isso, mas eu fui voto vencido. Então, assim, se é para voltar, paciência, vamos ver o que pode ser feito. Agora, que a volta seja com segurança. Seja com segurança. Nós não podemos colocar as pessoas em risco por querer botar. Sim, mas o campeonato tem que terminar. Onde é que está escrito isso, que tem que terminar? O campeonato terminou no dia 16 de abril, pelo regulamento, ele já acabou, encerrou. Depois disso, não houve nenhum arbitral, né? Então, se voltar, ele vai voltar um campeonato muito estranho, muito difícil. Difícil assim, e ninguém sabe como vai ser. De certa forma, o Altos e o River vão levar vantagem sobre os adversários, que não era para levar, porque vai estar um time jogando Série D, em ritmo, e um time reformulado. O River deu uma arrumada no time dele. Eu tô ajustando o Altos naquilo que eu posso. E os outros times vão começar do zero. É justo isso?
Eu não acho justo. Já perderam peças. O próprio Juninho Arcanjo mesmo, que jogou no Parnaíba no Campeonato Piauiense, já veio para o Alto para jogar a Série D. Então já não vai jogar pelo Parnaíba. E assim, tem vários exemplos de outros jogadores, de outros times que já se empregaram ou saíram, né? E aí como é que vai ser? Mas se todos os clubes entenderem que deve ter o retorno, que esteja. Agora, repito, com segurança. Gente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Se eu pudesse, ficaríamos aqui várias horas debatendo sobre esse futuro do esporte, sobre esse novo normal ou novo anormal. Chico, esse momento dá crônicas interessantes, crônicas esportivas, daria muitas crônicas nesse instante de dificuldade, de vivências novas no esporte. Você aí que está licenciado da presidência, né, eu diria que é um momento para nós estarmos nos reinventando, né? Porque é um momento realmente muito turbulento. Ninguém sabe, por exemplo, há uma programação de retorno do Campeonato Brasileiro, Série D, lá em setembro. Mas, assim, como é que vai ser a situação lá, da pandemia? Ela vai estar controlada? Esse pico desceu realmente? Nós vamos ter essa segurança de quando começar o campeonato Série D? Eu falo para nós, né, a Série D, quando ele começar. Nós vamos ter o controle real dessa situação, desse vírus, desse coronavírus, né, o Covid e tal, porque, assim, se nós tivermos essa garantia, tudo bem, bacana. O atleta vai para lá, porque ele vai estar testado, vai estar bacana, vai para dentro de campo jogar. Mas eu diria que dá para a gente estar criando muitas situações, sim, nesse momento, viu? Presidente, o senhor é um homem de fé. Deixa aí a sua mensagem final para o torcedor piauiense, em especial para o torcedor alviverde. Que a gente possa acreditar muito em Deus, que isso vai passar, que a gente possa nos precaver, a fim de não pegar essa doença. E se mesmo assim pegar, que Deus possa mostrar caminho para que essas pessoas se curem sem ter grandes sequelas. E que a gente acredite que, falando de futebol, que o futebol do Piauí, no momento certo, possa chegar a uma Série C, a uma Série B, e Deus, quem sabe, uma Série A. Esse é meu sonho como desportista. Gostaria muito que fosse o Altos, mas se outro time chegasse, eu bateria palma e estaria abraçando também. Chico, a sua mensagem final. Eu diria que a minha mensagem nesse instante é de muita fé em Deus, né, para que essa pandemia ela logo seja controlada, que os cientistas eles possam encontrar essa vacina, né, para que essa doença ela não possa destruir mais famílias. Né? Só quem sabe é quem perdeu, né, um ente querido, e a maneira quando a pessoa vem a óbito, os procedimentos, né? Você não tem aquele momento do seu parente, do seu amigo estar ali prestando aquela homenagem. É uma coisa realmente dolorosa, né? Além do sofrimento para quem pega o vírus, né? Para a família, enfim, eu tive na minha família uma pessoa que foi infectada, graças a Deus, que recuperou, uma irmã, né? Mas assim, que nós possamos, né, cada um estar zelando pelo próximo. E como é que a gente faz isso? Se protegendo, né, ficando em casa, ao sair, quando de uma necessidade, usar máscara, né, para que você não possa realmente ser atingido, porque é uma doença grave, é uma doença que realmente compromete, né, a pessoa assim, de forma muito rápida, e a gente fica aqui nessa torcida, né, para que haja realmente esse controle e que possamos continuar esse trabalho de proteção, viu? Não só nossa, mas proteção também do nosso próximo.
Muito obrigado ao Chico Costa, obrigado ao presidente Varton Lacerda, presidente do Alto, agradecendo toda a torcida aí Alviverde, todo o Piauí acompanhando a gente, obrigada mesmo, e a gente se encontra numa próxima oportunidade, desejando aí sorte para o Altos na Série D, no retorno do Piauiense e saúde para todo mundo. Gente, muito obrigada, a gente se encontra no próximo programa, e logo em seguida, aqui mesmo no canal Mais Com Rádio, vem Eni Lima com vários nomes da comunicação aqui do Piauí, jornalismo, profissão de risco. Tchau, tchau, bom final de semana, beijo para todos. Um abraço, um prazer. Tchau, prazer foi nosso.